E se fosse possível simplesmente trocar um risco financeiro, um que tira o sono, por outro que seja mais administrável? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, falando sobre swaps. É uma ferramenta, olha, super poderosa para quem está aí navegando no mundo dos investimentos. Bom, o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente começa entendendo o problema do risco, depois o que exatamente é um swap, aí partimos para exemplos práticos com juros de moedas. Vamos ver quem participa desse mercado e fechar com uma reflexão sobre gestão de riscos. Então, bora começar pelo começo? Qual é o problema? Pois é, todo mundo que investe passa por isso uma hora ou outra. O cenário econômico muda, mas o investimento continua lá, travado. Vamos ver um exemplo bem clássico disso. Vamos imaginar o seguinte, então. A pessoa tem um investimento lá, rendendo uma taxa fixa, tudo seguro, tudo certo. Só que aí, de repente, o mercado todo começa a sinalizar que os juros vão subir. E agora? Fica com aquele rendimento menor, vendo a oportunidade passar? É exatamente esse tipo de sinuca de bico financeira que precisa ser resolvida. Para ser mais concreto, imagina só, R$ 20 mil aplicados num CDB com taxa pré-fixada. Aí o Banco Central vai lá e sobe a Selic. O que acontece? Novos investimentos começam a pagar mais. Aquele retorno, que parecia ótimo, de uma hora para outra fica para trás, comendo poeira. Tá, e como é que se resolve isso sem ter que vender tudo, pagar imposto, arcar com custos? A resposta está numa solução bem elegante e, olha, muito usada no mercado: o swap. No fundo, um swap é isso, um contrato. Duas partes combinam trocar fluxos financeiros. O tal valor nocional é só a base de cálculo para essa troca. O dinheiro mesmo não muda de mão, sabe? O que se troca é a performance, o resultado de um ativo contra o outro. É uma troca de posições. E o que faz dos swaps uma ferramenta tão flexível? Primeiro, eles são o que o mercado chama de derivativos de balcão. Isso quer dizer que são contratos personalizados, feitos sob medida, diferente de um contrato padrão da bolsa. Segundo, o uso mais comum é para hedge, que é só um nome chique para proteção de risco. E terceiro, ponto importantíssimo, geralmente não precisa de um desembolso inicial. É uma operação sem caixa. Agora vamos deixar a teoria de lado e ver isso na prática. Nosso primeiro exemplo, uma empresa querendo fugir da alta dos juros. Olha só esse caso. Uma empresa tem um empréstimo de R$ 10 milhões e a taxa varia junto com o DI. Ou seja, se a Selic sobe, o DI sobe e o custo desse empréstimo também sobe. Isso é uma baita dor de cabeça para o planejamento financeiro, né? Uma incerteza total. Se a empresa não fizesse nada com a alta dos juros que aconteceu no período, o pagamento total do empréstimo seria este: R$ 10.050.000, um custo bem maior do que o planejado. Mas essa empresa foi mais esperta. O que ela fez? Fechou um contrato de swap para trocar a dívida de taxa flutuante por uma taxa fixa. Como o DI subiu mais do que a taxa que ela travou no contrato, o swap acabou gerando um ganho para ela. Olha aí, quase R$ 3 mil. Esse dinheiro serve justamente para compensar o custo extra do empréstimo. E aí, no fim das contas, o que acontece? Aquele ganho do swap abate o custo total e o pagamento final é este aqui. Olha que legal! A empresa conseguiu transformar a incerteza da taxa flutuante na certeza de um custo fixo. O risco foi totalmente neutralizado. Previsibilidade é tudo. Mas não é só de juros que vivem os swaps. Eles são essenciais para gerenciar o risco cambial, uma coisa que, aqui no Brasil, a gente conhece muito bem. Agora, o exemplo é de um fundo estrangeiro. Ele investiu aqui no Brasil e o rendimento dele é em reais, atrelado ao DI. O medo dele? Proteger esse retorno na hora de mandar o dinheiro de volta, de converter para dólares. Depois de um tempo, o investimento rendeu isso aqui, em reais. Ótimo, né? O problema é que, se o dólar disparar nesse meio tempo, na hora de converter, esses milhões de reais podem virar bem menos dólares do que o esperado. É o famoso risco cambial na veia. Então, o que o fundo fez? Usou um swap cambial para trocar o rendimento em reais por um rendimento atrelado à variação do dólar. E como o dólar de fato subiu nesse período, o swap gerou esse ganho adicional aqui para o fundo. Somando o retorno original com o ganho do swap, chegamos a este valor final. O que isso significa na prática? Que o resultado ficou totalmente protegido da flutuação do câmbio. É como se o investimento tivesse sido feito em dólar desde o comecinho. Bom, agora que a gente já viu como os swaps funcionam na prática, vamos dar uma olhada rápida em quem são os grandes jogadores desse mercado, que é gigantesco e vai muito além desses exemplos que demos.
Além de empresas e fundos, um participante de peso é o nosso Banco Central. Ele usa os swaps como uma ferramenta para influenciar a cotação do dólar. Se o dólar está subindo muito, ele usa o swap tradicional, que funciona como uma venda de dólares no futuro. Se o dólar está caindo muito, ele faz o oposto, o swap reverso. Isso também ajuda a dar proteção para importadores e exportadores. E tudo isso que a gente viu nos leva a uma reflexão final, mais filosófica até, sobre o que é o risco financeiro e qual o papel desses instrumentos todos. Tem essa frase de um banqueiro visionário, o Walter Wriston, que diz que a vida é mais sobre gerenciar riscos do que excluí-los. E essa é a mais pura essência dos swaps. Eles não fazem o risco desaparecer no ar, mas o transformam, permitindo que cada um escolha com qual tipo de risco prefere conviver. Então, fica essa provocação final. Na vida financeira, qual risco está sendo aceito passivamente que, na verdade, poderia ser gerenciado ou trocado? Os swaps nos ensinam que no mercado, muitas vezes, a questão não é evitar o risco, mas sim escolher e gerenciar o risco certo para cada objetivo.